pessoal, salve Maria Santíssima. Voltamos hoje aqui no Vida dos Santos para continuar o nosso papo sobre o Padre Pio de Pietrelcina. No vídeo passado nós falamos sobre a sua infância até os 14 anos de idade e hoje nós falaremos sobre o seu noviciado. Mas antes, aquele pedido de sempre. Se inscreva no canal, dê o seu like, comente aqui embaixo e compartilhe o nosso vídeo para que nossas mensagens possam chegar a mais e mais pessoas, ok? E muito obrigado por estar aqui comigo novamente. Então vamos lá. Em 6 de janeiro de 1903, ainda com 15 anos de idade, o pequeno Francesco Forgione entrou para o noviciado da Ordem dos Capuchinhos Menores, na cidade de Morcone, na província de Benevento, na Itália. Para você ter uma ideia de como era a vida dos capuchinhos, os religiosos seguem uma regra, chamada Regra de São Francisco. E eles seguem com muita fidelidade. São orações frequentes, pouca alimentação, muito trabalho e silêncio. Eles se autoflagelam com correntes até escorrer sangue, como forma de penitência e de mortificação da carne, como forma de disciplina espiritual. Sempre lembrando do sofrimento de Cristo e dos santos mártires que morreram pela igreja. Os noviços não iniciavam com essa vida de ascese e sofrimento físico, mas já experimentavam um pouco do que lhes acompanharia até o final de suas vidas. Já no primeiro ano, eles viviam uma constante oração, viviam em constante silêncio e penitência, com pouquíssima comida. Nesses momentos de oração dos noviços, eles se ajoelhavam todos juntos e ficavam em oração até que o mestre dos noviços ordenasse que eles podiam se levantar. Enquanto não fossem autorizados, não podia se levantar de maneira nenhuma. Tem até uma história engraçada do período noviciado do Padre Pio, em que se conta que o mestre dos noviços sofria de epilepsia. E por vezes ele apagava e ficava por horas desmaiado. E por vezes o mestre dos noviços desmaiava enquanto os noviços estavam em oração de joelhos. E eles não se levantavam enquanto o mestre não recobrasse a consciência. E os noviços não carregavam nada consigo, a não ser o livro de regras de São Francisco de Assis. Durante o primeiro ano inteiro, a dedicação era exclusiva para a oração, o silêncio, o trabalho e o estudo das regras de São Francisco. Os noviços eram proibidos de falar entre si, só podiam falar com os mestres dos noviços ou com seus superiores. Então já dá para perceber o nível de silêncio desses noviços. E o Frei Pio, que foi o nome que ele escolheu quando entrou no noviciado, ele obedecia fielmente a todas as instruções dos seus superiores e às regras de São Francisco de Assis. A sua obediência era tamanha que no primeiro ano não falou nem com a sua mãe nem com o seu pai quando foram lhe visitar. Conta-se que o pai do Frei Pio viajou dos Estados Unidos para a Itália para visitar a sua família e foi até o convento visitá-lo. Quando chegou lá, ele ficou muito nervoso com a forma fria com que o Frei Pio lhe tratava, olhando para o chão sem soltar uma única palavra. O pai dele, o senhor Grásio, ficou muito bravo com aquela situação e começou a gritar no meio da sala dizendo que os monges estavam tratando tão mal o seu filho que ele tinha endoidecido. Ao ver o nervosismo do Sr. Grásio, o mestre liberou então o Padre Pio, na época Frei Pio, de sua obediência, e ele então em prantos correu para abraçar o seu pai, que há muito tempo ele não via. Nós que vivemos nessa época, que só se busca o prazer, que só se busca o bem-estar, para nós pensarmos em uma vida dessas, a primeira palavra que nos vem à mente é crueldade. Pensamos logo que esse tratamento é desumano. Mas entenda, meus queridos, essa era a forma com que os freis capuchinhos lidavam com o desapego das coisas do mundo. E o Frei Pio entendia isso. Ele passava por todo esse sofrimento com dor e alegria, porque sabia que tudo isso o aproximava cada vez mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aproximação do Frei Pio de Jesus Cristo era tamanha que nas meditações da paixão de Cristo ele chorava copiosamente ao ponto de molhar todo o pavimento em que ele estava ajoelhado. Antes de receber os estigmas, o Frei Pio já sofria e sentia no seu íntimo as dores de nosso Senhor Jesus Cristo na sua paixão.
e chorava ao ponto de ensopar o chão onde ele estava. E não chorava apenas pelo sofrimento de Cristo, mas chorava também porque nosso Senhor Jesus Cristo passou por tudo aquilo por sua culpa e pela nossa culpa, pela culpa do mundo inteiro. E os homens não conseguiam ter essa sensibilidade e não paravam de pecar. Nesse primeiro ano de noviciado, o Frei Pio passou pelo primeiro martírio enquanto religioso. É o martírio do sofrimento pela paixão de Cristo. E esse martírio iria lhe acompanhar até a sua morte. Bem, Frei Pio passou pelo primeiro ano de noviciado e no dia 22 de janeiro de 1904, ele fez os votos religiosos simples e foi para a cidade de Santélia de Pianese para o segundo grau de seus estudos, o liceu. Nessa segunda parte de estudo, o Frei Pio passa pelo segundo martírio, que ele chamou mais tarde de martírio dos escrúpulos. Para entender o que foi esse martírio, você precisa saber o que é escrúpulo. O padre Paulo Ricardo explica que escrúpulo é uma doença espiritual ou psicoafetiva que acomete as pessoas que estão na caminhada de santidade e que está no processo de purificação. Segundo o padre Paulo, quando a pessoa passa a trilhar firmemente o caminho da santidade, é muito comum que Deus torne a sua alma cada vez mais sensível a isso. E isso termina mexendo com as paixões. Então, a pessoa nesse processo de purificação vai ficando mais sensível e algumas vezes passa por situações que não consegue distinguir se ao ter determinado pensamento ou praticar um ato concreto é de fato um pecado. A pessoa não consegue julgar por ela mesma se aquilo é pecado ou não. E essa dúvida passa a ser angustiante para a pessoa. E o Frei Pio passou por isso. Passou por essa situação que, segundo ele, durou dos 18 aos 21 anos. Ele chegou a dizer que essa situação era tão angustiante que chegava ao ponto de ser quase insuportável. Agora pense, para o Padre Pio, que sofreu as dores dos estigmas, de seus problemas de saúde, sofreu com as agressões físicas constantes do demônio, dizer que seus escrúpulos foram quase insuportáveis, é porque a coisa foi mesmo muito feia. E o que ajudou o Frei Pio a passar por esse período foi o seu confessor, a quem ele obedecia muito. Esse confessor proibiu de levar certas matérias ao confessionário, explicando a ele que aquilo não era pecado. E ele foi entendendo e saindo dessa situação. E falando nos ataques do demônio, o Frei Pio relata que ele era atormentado pelo demônio desde os 5 anos de idade. Em uma das suas cartas para o seu diretor espiritual, ele narra uma dessas experiências enquanto estava no liceu. Segundo conta, ele estava em sua cela quando escutou, na cela ao lado, um barulho de passos. E ele achou que era seu colega Anastácio, que estava se colocando a rezar. E resolveu também ajoelhar para fazer suas orações. Quando terminou de rezar, ele diz que se inclinou na janela para falar com Anastácio. E olha só o que aconteceu. Vou ler para você o que o próprio Padre Pio narra em sua carta ao Padre Benedetto. Inclinei-me através da janela para chamá-lo. As nossas janelas eram tão próximas que podíamos trocar livros ou outras coisas esticando a mão. Frei Anastácio, chamei sem levantar muito a voz. Não obtendo resposta, recuei. Mas qual não foi minha surpresa quando vi entrar pela porta um grande cachorro, de cuja boca saía muita fumaça. Caí para trás sobre a cama e ouvi o que dizia: é ele, é ele. Enquanto permanecia naquela posição, vi o grande animal dar um salto pelo parapeito da janela, o qual se lançou sobre o telhado defronte, desaparecendo depois. Veja, Satanás o atormentava constantemente. E quero terminar esse vídeo lendo uma das cartas do Frade Pio para o seu diretor espiritual, Padre Benedetto, para mostrar para você o quanto ele sofria com esses ataques de Satanás e o quanto seu amor às almas perdidas era tão grande. Só não era maior do que o seu amor por Deus. Veja o que ele escreve no dia 29 de novembro de 1910. Meu querido pai, há vários dias minha saúde está muito pior, mas a tosse e as dores no peito me atormentam mais do que tudo. Minha tosse é tão forte e contínua, especialmente à noite, que quase parte o meu peito, e muitas vezes fico com tanto medo
que rezo o ato de contrição. A guerra espiritual não cessou e de fato está mais aterradora do que nunca. Resumindo, querido Pai, o inimigo de nossa salvação está tão furioso que quase nunca me deixa um minuto da paz de Jesus para ser libertado disso, porque receio ofendê-lo. Se ele quer me mortificar, eu gostaria que ele o fizesse através do sofrimento corporal, que eu aceitaria de bom grado. Paciência, é verdade que estou sofrendo, mas estou muito feliz nesse estado, pois o Senhor me assegurou que isso não significa que Deus me abandonou, mas sim demonstra a delicadeza de seu amor perfeito. Espero que o Senhor se compraza em aceitar meus sofrimentos, em reparação pelas inúmeras vezes que o ofendi. Afinal, o que é meu sofrimento em comparação com o que mereço por meus pecados? Seja como for, para mim basta saber que Deus o deseja, e então fico muito feliz. Agora, meu querido Pai, quero pedir permissão para uma coisa. Já há algum tempo tenho sentido necessidade de me oferecer ao Senhor como vítima pelos pobres pecadores e pelas almas do purgatório. Esse desejo tem aumentado continuamente em meu coração, de modo que agora se tornou o que eu chamarei de uma forte paixão. De fato, fiz esse oferecimento ao Senhor várias vezes, suplicando-lhe que derrame sobre mim os castigos preparados para os pecadores e para as almas em estado de purgação, até aumentando-os em 100 vezes para mim, desde que ele converta e salve os pecadores e rapidamente admita no paraíso as almas do purgatório. Mas agora eu gostaria de fazer este oferecimento a Deus em obediência ao Senhor. Parece-me que Jesus quer realmente isso. Tenho certeza que o Senhor não terá dificuldade em me dar essa permissão. Abençoe-me, Pai, e também reze por mim. Seu Frapio. Linda essa carta, né? Demonstra toda a paixão que ele tinha em se oferecer pelas almas, né? Então é isso, meus queridos. No próximo vídeo nós falaremos sobre o primeiro milagre, né, enquanto frei, e sobre a sua ordenação sacerdotal. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, comente aqui embaixo. Vamos ficar muito felizes em te responder. Compartilhe o nosso vídeo, se não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal e acione o sininho para receber os avisos dos nossos próximos encontros, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um grande abraço e viva Cristo Rei!